Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Como tem passado? Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, nos voltarmos para uma reflexão que nos edifica e que abre os nossos olhos e que nos ajude a nos aproximarmos mais do Senhor, não é? Antes da reflexão bíblica, vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida e agradecemos ao Senhor porque temos podido sempre contar com a provisão do Senhor. Nesse instante, Pai, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, por este mundo, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, peço ao Senhor pela Tua igreja, ó Deus, neste país e no mundo também. Peço-te, Pai, no nome de Jesus, um despertamento para as nossas vidas e também o Teu perdão para os nossos pecados. Nos abençoe neste momento de meditação. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã sobre o assunto Deus nos chama para a santificação. E eu vou usar vários textos bíblicos, mas vou usar um versículo principal para nos conduzir para esta reflexão. E o texto está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Nós só vamos ler este versículo. Diz assim o versículo 1 do capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Quero destacar aqui esta ordem de Deus para Abrão, que também é uma ordem dada a todo servo do Senhor por todas as Escrituras. Anda em minha presença e ser perfeito. É uma chamada muito séria para Abraão e é uma chamada muito séria para todos nós que somos servos do Senhor. A condicional para que as bênçãos dos céus sejam derramadas é a santificação. Veja bem, não é santificação para a salvação. A salvação todos sabemos que é pela graça, é pelos méritos de Cristo, é pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então não é uma santificação para a salvação. Todo servo do Senhor, crente em Cristo, deve se santificar, deve se purificar, deve se guardar do pecado, justamente por causa da salvação em Cristo Jesus. Então, para se concretizar qualquer evento, há sempre um preparo. E quando isso não acontece, os resultados finais são prejudicados. No aspecto espiritual, não é diferente. Aliás, a Bíblia inteira solicita para que os servos de Deus vivam uma vida santificada. Todo crente deve se tornar cada dia mais santo. É uma condicional bíblica, é uma condicional de Deus, é uma condicional para que sejamos abençoados. Então, santificar é ser separado para um fim. O crente é separado, ele não pode contaminar-se. O mundo está aí com o seu pecado, com a sua sujeira, com as suas maldades. Mas o crente, ele é separado. Ele é separado para Deus. Ele é separado por meio do sacrifício de Cristo. Então, na verdade, nós vamos ver alguns versículos bíblicos espalhados pela Bíblia que nos chama esta atenção. Nós não vamos a fundo no tema e nem vamos pegar todas as referências bíblicas, mas vamos destacar aqui algumas. Vejamos o que a Bíblia diz. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13,
versículo 2, Deus fala assim: santifica-me todo o primogênito. Deus falando através de Moisés. Lá em Levítico 44, 11, versículo 44, diz assim: vós vos consagrareis, sereis santos, não vos contaminareis, porque eu sou santo. Deus falando para o seu povo: vocês se santifiquem, vocês se purifiquem, porque vocês são os meus servos e eu sou santo. O nosso Deus é santo. O profeta Abacuque tem uma expressão que diz assim, ele se dirige a Deus assim: ó meu santo. Ele chama o seu Deus de o seu santo. Lá em Levítico capítulo 22, versículo 32, diz assim: não profanareis o meu santo nome. Profanar, vamos para a definição da palavra profanar. Profanar é tratar o nome de Deus ou tratar a Deus com irreverência. É desrespeitar a santidade de Deus. É ofender a Deus. É manchar o nome de Deus. Então, não profanareis o meu santo nome. Ainda lá, Deus diz assim: eu sou o Senhor que vos santifico. Sou eu quem santifico vocês. Ele diz ainda: eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Lá em Isaías capítulo 8, versículo 13, o profeta diz assim: ao Senhor dos exércitos santificai, seja a Ele o vosso temor. O temor do povo de Deus o leva à santificação. Você tem temor a Deus? Se não tem, é bom começar a pensar nessa questão. O Deus que nós servimos, Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado. Mas também, lá em Joel 1,14, o profeta diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene. Santo jejum e ajuntamento solene, solenidade. Solenidade. Quando se fala em assembleia solene, eu lembro dos cultos. Eu creio que, de certa forma, hoje os cultos são profanados. Nós não temos a ideia de culto. Nós nos levantamos a qualquer momento, nós saímos por nada, nós não fazemos, não realizamos o culto solene a Deus como deveria. Eu tinha um amigo pastor, porque ele faleceu, quando ele se referia ao culto, ele dizia: o santo culto a Deus. Dedicar o santo culto a Deus. Sempre dentro da ideia de um Deus santo, de um Deus puro, que nos ordena a vivermos uma vida assim. Mas também lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, na chamada oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim a respeito dos seus discípulos e de nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica os meus discípulos na verdade e a tua palavra é a verdade. Mas também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui ainda coloca um agravante aqui, não é? Que devemos estar preparados, íntegros, irrepreensíveis, santificados em espírito, alma e corpo, porque ele fala já da volta de Cristo. Cristo morreu,
pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, se ascendeu aos céus. E Paulo, dentro desse contexto aqui, já fala do retorno de Cristo, para que os seus servos sejam íntegros, santificados, aguardando a volta de Cristo. Nós estamos neste contexto, aguardando a volta de Cristo. Isso poderá ocorrer a qualquer momento. Vou concluir dizendo o seguinte para vocês. Santificação é um assunto que percorre toda a Bíblia. E negligenciar a santificação é rejeitar a palavra de Deus. É rejeitar o próprio Deus. Quando eu e você rejeitamos nos santificar, nós estamos rejeitando a Deus. Paulo fala na preservação do próprio corpo para a vinda do Senhor Jesus. E ele também diz lá em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo não foi feito para a prostituição. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que tal fazermos uma autoanálise? Que tal todos nós nos corrigirmos hoje? O dia de começar o processo é hoje. Sejamos determinados. Afastemo-nos da contaminação. Nós vivemos em um mundo que está em um estado de apodrecimento, que está se deteriorando. Vivemos em um mundo que vemos corrupção em todas as áreas. Como exerceremos a nossa influência neste mundo que está apodrecendo, se não procurarmos nos santificar? Os valores do mundo são diferentes dos valores de Cristo. Nós aqui obedecemos a um outro valor. São os valores da palavra de Deus. São os valores do nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos uma autoanálise hoje mesmo. Sejamos sinceros diante de Deus. Decidamos mudar para uma vida de santificação e uma vida de total consagração a Jesus Cristo. A Ele devemos a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Pensemos seriamente neste aspecto da vida cristã e que a Bíblia nos convida a procurarmos viver uma vida mais pura e mais santa. Nesse instante eu convido você a se ajoelhar, a orar, a ter um momento de reflexão. Pode ser um momento quietinho, calado, só pensando na sua vida e pensando neste Deus tão grande, neste Deus tão misericordioso, que te reconciliou com Ele mediante Cristo. E decida hoje a começar, decida hoje a dar o primeiro passo para uma vida de mais pureza e de mais santificação. Que Deus abençoe você e abençoe a sua vida.